Salve, salve família! Estamos aqui no Sem Segredo Podcast. A gente está no Spotify, no YouTube, em todos os canais. São entrevistas sobre cultura, música, arte. A gente grava aqui no Plot B Studio do nosso parceiro Jackson. Vem gravar aqui com a gente um podcast com toda a estrutura aí para quem quiser lançar o seu podcast. Tô aqui com o meu parceiro Turco. Fala, Ale. E aí, Turco? Tudo bem? Cara, hoje a gente tem um cara aqui que também faz parte aí da história do rock nacional, né? O cara manda bem pra caramba, Ale. Então, eu particularmente acompanhei, né, bem assim, toda a trajetória dele e tal. Quem que tá aqui hoje com a gente? Nós estamos aqui com o Roberto... O Ricardo Di Roberto, é isso? Ninguém conhece. É isso? Pior que cara. Com essa cara de japonês, eu peguei o nome do meu pai. Pegou no teu nome. Que cara já italiano, se entregou, né? Ele é um baterista, sempre teve projetos com bandas maravilhosas, é um cara reconhecido nacionalmente, e eu tô com o Japinha. Fala aí, Japinha. E Ale, Bom, beleza? bem-vindo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Cara, você começou a tocar aos 11 anos, cara? Batera foi. Morava ali perto da Moca, inclusive ia lá na Surf Combat, pegar uns panos. E minha mãe me matriculou numa escola de bateria, no conservatório, né, que fala assim. E aí eu já curtia Kiss, curtia AC/DC e queria fazer barulho, né, cara? Tipo, moleque quer, né? E a bateria é aquele brinquedão, assim, né? Super lúdico, os pratos, tambor, colorido. E aí minha mãe ficou assim, pô, por que você não faz um piano? Faz um violão. Barulheira, trambolho, caro. Pô, mãe, quero batera, moleque, né? Pentelho. Aí ela cedeu e eu fui fazer o curso lá, né? Eu e um brother meu, a gente estudou, fiz inteiro, cara. Estudei dos 11 aos 14. E aí comecei a montar bandinha de garagem, né? Sempre tinha uma banda que precisava de batera. Batera é uma coisa difícil, agora que eu vejo como é que é sempre difícil de arrumar, né? Guitarrista tem bastante, baixista é difícil também. Sim. Mas aí, pô, desde então, o brinquedão tá lá na minha casa, meus estúdios, né? Até hoje tem umas 4, 5 bateras lá. Até te perguntar por que batera, porque realmente é isso, né? A maioria das pessoas vão querer estar na frente, né, da banda e tal. Vou te falar que tem um motivo assim específico que foi na época que o Kiss veio a primeira vez pro Brasil. Uhum. E eu comecei a ouvir Kiss naquela época. E a música de trabalho dos caras, que tocava nas rádios, no 89, na PAN, era uma que começava na batera, que é I Love It Loud, aquela... Yeah. Cara, eu ouvia aquilo na rádio, eu falava, mano, que da hora. E tentava imitar, mas só que eu imitava tudo errado, né? Porque não sabia o que era bumbo, o que era caixa, eu fazia tá. E foi aí que eu fiquei com vontade de aprender como é que fazia aquilo, né? E via nos clipes, pô, aqueles... A batera do Eric Carr do Kiss era tipo um canhão, velho. Sim, era gigante, né? Em cima de um canhão. Falei, que da hora, moleque, né? Tipo um brinquedo, né? Foi por isso que enchi o saco da minha mãe pra tocar batera. Pô, muito legal, né? E a batera tem isso, né? E como é que você vê, assim, um cara que dedicado à batera, da percussão, vê a música ficando tão eletrônica, assim? Como é que você vê isso? Cara, eu vou te falar que eu gosto até de música eletrônica. Eu ouço, pô, nos anos 90, 80, eu ouvi muito New Order, né? Tipo, Pet Shop Boys. Eu curto umas batidas assim. E eu acho que dá pra ter espaço pra todo mundo, né? Tipo... Inclusive, vocês estavam falando de rap, né? Eu vejo várias bandas, tive até convites de rappers pra fazer um som, às vezes, porque os caras usam mais a batida ali. Total. E às vezes eles gostam de fazer um mix ali, por uma coisa mais orgânica, né? Então, acho que tem como ouvir as duas coisas e produzir dos dois jeitos. Meu medo, eu tenho um pouco de medo de acabar com a parte acústica, né? Porque tem muito produtor que eu até cheguei a fazer uns trabalhos que os caras falam, não, você precisa mesmo gravar a bateria? Eu falei, no meu caso, que é rock, é melhor, cara, porque o meu público, a galera prefere uma batera de verdade, né? Então, você fez vários cursos de graduação, né? Entre eles, filosofia e acho que ciências sociais. Isso. Você escreve também, né? Porque isso, filosofia e ciências sociais, tem muito a ver com questões sociais e o ser humano, né? E geralmente, na hora de escrever, eu não sei se o baterista ou toda a banda resolve trabalhar isso. Chegou a escrever algumas músicas durante as bandas que você pertenceu?
Sim, acho que a filosofia, como você falou, te faz refletir pra caramba, né? Te faz tirar do seu dia a dia para você olhar as coisas de fora, de cima, né? E acho que me ajudou bastante, viu, Turco, para escrever. Até pra gente poder viver o dia a dia e tentar tirar um pouco do foco dos problemas, né? Porque toda banda você tá ligado, né? Aquele caos de emoção, de sentimento, às vezes muita coisa boa, às vezes umas coisas, né, ruins, vaidade, pá, aquela coisa toda. Mas no tocante à letra, eu sempre contribuí, desde o Reitinho. É lógico que o batera, às vezes ele não tem tanto espaço no sentido de... Porque os guitarristas e os vocalistas preferem tomar frente, tudo bem, rock assim, sempre foi. Tanto que eu sempre montei um projeto paralelo que eu pudesse escrever, né? Hoje em dia eu tô com o Dinossauros, que é a banda que eu escrevo tudo. Lógico que se fizer uma contribuição também, não sou fechado, aprendi a não ser fechado com as minhas outras bandas, assim, porque eles também deram espaço, não tô reclamando. Talvez tivesse menos espaço, né, por ser batera, mas eu contribuí. Eu lembro que no CPM eu tinha umas 7 ou 8 que eu escrevi, até compus umas bases melódicas também. No Reitinho eu fazia bastante, porque no Reitinho começou em inglês, depois foi em português, né? Na parte de inglês eu fazia várias também. E aí depois o português, no último disco que eu gravei com eles, tinha uma ou duas minhas também. Então eu sempre gostei de mandar uma... O grande sucesso da sua vida como banda foi o CPM 22. Sim. Como foi esse desligamento, né? Da polêmica que existiu em torno do teu desligamento? Houve um trauma com a banda foi complacente e de uma hora para outra resolveu te tirar ou você quis sair? Porque isso, na cabeça de muita gente, ficou mal esclarecido, até por causa da polêmica que gerou a tua saída. Sim. Então, teve todo um contexto, né, Turco? Foi na época da pandemia, tava todo mundo em casa, assim, com a cabeça, né, sabe? A gente tava lá, internet, televisão, ninguém podia ir nem na esquina, né? E aí surgiu a polêmica lá, que foi super bem resolvida, graças a Deus, porque não teve BO nenhum, não teve... Foi só um vazamento ali de conversa, que depois eu expliquei até algumas vezes que nunca vi a menina e foi só uma brincadeira meio mal colocada. E aí... Só que naquele momento de tensão, do mundo adoecido, né? Tanto com a gripe lá e com a cabeça, todo mundo triste, paranoico, ansioso, depressivo. A galera tava metralhando cada dia sim, dia não. Tinha um cara que ia para Berlinda ali, né? E numa certa semana fui o PC Siqueira, foi uma galera, assim. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Assustei e tal. E aí os caras... Eu tive uma boa assessoria, tanto de amigos do direito, né, de advogados, quanto assessores de imprensa, o Luiz Pimentel da Zero, colou em mim, me ajudou. Não, vamos ficar quietinho agora, tal, espera passar, 2, 3 dias vai abaixar a poeira, e baixou. Só que aí a galera da banda ficou muito mais assustada que eu achei. Porque rebatia neles ali, comentário, internet, aquela coisa toda, né? E aí eles tomaram essa decisão e eu, na época, já estava há 21 anos na banda e já havia um desgaste, também não foi só isso, entendeu? E eu, da minha parte, eu aceitei, porque eu estava com o pé no chão, eu estava com a consciência limpa, eu falei, não concordei, lógico, né? Achei que não foi um motivo suficiente, assim, para... Mas aí eu era voto vencido, porque a banda lá, na época, a gente era em 3 sócios. E 2 deles queriam que eu saísse pelo bem da banda. Eu não. Mas aí falei, daqui a um ano a gente volta a tocar, tá tudo parado e tal. Eu achava que não ia ter problema. Mas eles foram bem assim, não sei o quê. Não chegamos a tretar feio. Foi só realmente uma discordância bem séria, assim. Teve aquela reunião final, aquela coisa de 2 horas, você sabe qual é que é. Então... eles não foram, como você falou, complacentes, né? Mas também não foram, assim, agressivos, nada. Foi uma coisa de conversa de homem para homem, todo mundo com mais de 40 anos ali, é isso, então beleza, cada um segue seu rumo. E foi o que eu fiz, eu não entrei numas, nada. E é lógico que na hora você fica, né? Tava
trancado em casa, 20 anos de banda, meus amigos. Mas passou, assim, eu fiquei uns meses lá. Fica numa história, por exemplo, você está falando que eram 3 sócios, né? Então deveria ser 33,33,33 para cada sócio, né? Mas tinha empresário também que ficava com 20. Mas uma coisa assim. Tudo bem, mas o empresário, ele é do que vocês ganhavam, né? Não sei se entrava na sociedade. Sobrava, né? Porque assim, eu pensando em show, né? Que é onde a gente tirava mais, né? Normalmente a banda, pelo menos as que eu trabalhei, era assim. Entra o bruto, né? Aí a gente desconta os custos. E depois sobra a grana. Depois Mas, por exemplo, quando eles te tiram de uma sociedade, é como uma empresa, né? Você tira de uma sociedade, mas tem um valuation da empresa, tem o lucro, né, existir. Só para esclarecer, né? Porque tem muita banda que fala... eu acompanhei a história toda do Sepultura, quando o Max saiu, quando o Igor saiu, né? E aí houve até um problema, porque o Igor saiu, desistiu de tudo, né? Aí depois... O Igor fez isso também? Hã? O Igor fez isso também? Fez, né? Aí depois Gosto muito do Igor. Não, o Igor é demais, cara. Eu sou fã, eu considero ele meu irmão, né? Uma das referências maiores do mundo. Como músico e como pessoa, né? Eu não tive tanto contato na estrada, mas às vezes que eu trombei ele foi super legal comigo, tá ligado? E aí, assim, você abriu mão de tudo, quer dizer, você não... Porque numa sociedade, assim, puta, quanto vale essa banda, né? Vale 10. Aí, se eu tenho 33%, eu quero 3,33 da banda, né? Sim. Aí você abriu mão de tudo. Eu abri, trucou, porque na época, até também umas críticas dos meus advogados que queriam... Meu pai mesmo falou, você não vai... Mas eu falei, cara, eu tava um pouco também na época, cara, meio assustado com a repercussão. A internet tava muito metralhando, assim, né? Aquele tribunal da internet, um monte de gente que nunca nem te ouviu o teu som, falando que você é aquilo, que você é isso. Eu falei, mas eu não sou. Mas tudo bem. E na época, o que eu pensei, Truco? Prefiro ter paz do que ter razão. Eu tinha minha razão ali. Poderia entrar, né? Os advogados falaram, isso não é um processo nem trabalhista, é um processo societário. Pode ser um processo milionário. Eu falei, Mas eu lembro, por exemplo, eu lembrava de que quando... Eu não sabia da história da Sepultura, mas o CPM teve uma questão judicial numa época que um dos membros saiu lá atrás, em 2000 e pouco, né? Foi muito desgastante, cara. Porque a gente ficou... Aquelas audiências, reunião com advogado para tentar, né, beliscar mais ali, perder menos aqui. E a gente ficou num processo de um ano e meio, nesse imbróglio judicial, que eu lembro que na época fez mal para todo mundo, para os dois lados, para a gente, para a parte criativa, para a parte artística, você fica desgastado, né? Gente, eu não estou criticando o que eu estou falando, porque existem muitas bandas, assim, entendeu? Eu não estou, né? Você está isento de ninguém. Te conheço, Badawi é uma pessoa que eu, né, apesar do jeito dele, né? Você liga para ele e fala, o que você quer? Vamos lá, o que você quer? Por quê? Né? Mas é um cara maravilhoso, né? E é sócio de um cara que eu amo, que é o Henrique Fogaça. Fogaça é um... Né? Então, eu tô falando porque pode ser que a gente esteja sendo assistido aqui por outras bandas, por outros grupos que podem estar passando por isso aí. Né? Como faz parte, né? Faz parte da história normal, das bandas, né? Porque, se casamento já é difícil conviver, imagina com 4 homens. Né? Que não tem nenhum prazerzinho ali, né? Entre eles, né, no caso. E aí, assim, tem você falou 21 anos, né? Então, você preferiu a razão do que... A paz. A paz do que, né, uma discussão... Mas para que as outras bandas como que vão resolver essas questões, né? Porque, independentemente de 2 sócios quererem, pode ser que a banda seja em 4, pode ser que a banda seja em 5, né? Quem sai tem um direito. Não, pela justiça, pela lei, né? Inclusive, eu estava vendo até o documentário do Raimundos, não sei se você viu lá, tá bem legal, que o Daniel Ferro fez. Puta, os caras... Fala até sobre isso, né? Na questão da divisão dos direitos, quando o Rodolfo saiu. E o Rodolfo falou que também vendeu a parte dele, mas pelo menos vendeu, né? Mas eu também não posso reclamar porque eu recebo royalties, por exemplo, mensalmente, quando os caras tocarem a minha música lá, Irreversível, que eu compus. Qualquer show que eles fizerem, caem uns centavinhos ali, entendeu? Então tá tudo certo. Mas aí a questão que também é minha, particular. Eu não acho errado também quem entra numas de tretar, quando eu elogiei o Igor, porque eu acho que o Igor
tem uma postura que me lembra um pouco a minha. Acho que ele faz aniversário no mesmo mês que eu, setembro. E eu não gosto de atrapalhar, tá ligado? Porque eu sei que nem que eu te falei, né? Quando a gente teve o imbróglio lá atrás, eu lembro que a banda inteira, a gente ficou não conseguia compor, ficamos 4 anos sem lançar disco, foi um negócio meio chato, assim, porque a gente ficou com aquela energia, né, da treta judicial. Então eu também pensei, não pensei só neles, pensei em mim também. Falei, pô, eu não quero ficar 1 ano e meio, 2, 3, com uma energia que vai ficar me segurando para trabalhar, para compor. E eu sei que essas brigas judiciais fazem isso, e não só para a banda, para quem trabalha com a banda, né? Porque tem toda uma equipe. O CPM 22 é uma equipe que tem uns 4, 5 caras lá que eu falo com eles até hoje, tenho amizade, né? Legal. O técnico ali, produtor. Então, pô, você fala, pô, vou brigar com os caras, vou estar brigando com aqueles 15 caras que trabalham junto, né? Vamos começar a falar de coisa boa. Qual foi o show inesquecível da sua vida? Seja em qual banda você queira falar, assim, que você achou que fala, caramba, esse show... Cara, pode falar mais de um? Vou falar o principal, que foi o Rock in Rio 2015. Foi com o CPM. Foi a primeira vez que eu pisei naquele palcão lá e, cara, abrindo pro System of a Down, a gente com tudo quase 40 anos, tremendo ali, porque a adrenalina, né? E a gente arregaçou, velho, porque a galera cantou tudo junto e aquele medo de você ser criticado ou vaiado porque é a banda de abertura, né? Ainda mais com uma pá de banda gringa daquele tamanho. E o povo abraçou a gente, tanto que virou até um DVD, né? Foi segundo a Marizinha lá do Rock in Rio, falou que foi um dos melhores nacionais que teve lá. Teve um que eu fiz ano passado, retrasado, que foi sozinho, lá no Japão. E pra mim foi importante, assim, porque... Primeiro pela descendência, né? E ter ido sozinho nessa fase nova, né? Tô vendo uma fase nova. E a galera ter me chamado para fazer um som lá. Bem, era pro público brasileiro que mora lá, que tem saudade das bandas aqui. E eu fiquei meio assim, né? Será que vai dar certo? Cara, os caras estão me levando lá pro outro lado do mundo, pagando passagem, pá. Vamos aí, né? Contratou, pagou, fui lá tocar, meu trampo. Chegou lá, o cara quis fazer no domingo. Ainda falei, puta, domingo, vai dar meia casa, vai ser chato, não vou conseguir nem filmar pra fazer uns stories, pra mostrar pra galera lá do Brasil. Forrado, o pico lotado, um pub de rock. E aí a galera não queria ir embora, o cara tinha que fechar às 11, porque segundo a galera trabalhava, os caras não queriam ir embora, brasileirada tomando e não queriam deixar eu parar de tocar. Aí eu olhava pro dono, o dono falou, vai, toca mais. Aí toquei mais 1, 2, a galera, e aí, toca mais. Putz, saí do palco 00:30, a galera ainda querendo tirar foto, o cara não conseguia fechar o bar, foi da hora, cara. Aí, de alguma forma, o que aconteceu, assim, você acha que você não teria feito esse projeto seu, que é autoral, que é você na frente, o projeto... E aí agora tá vivendo isso, né, de alguma forma, assim, tá na liderança de um projeto, assim, era alguma coisa que você sempre quis fazer e aí surgiu a oportunidade? Como que tá sendo isso, assim? Total, Lê. Eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tá acontecendo muita coisa para mim de lá para cá que eu tô ficando muito impressionado, assim, no bom sentido. Porque quando você, sai da banda do jeito ruim, a internet me massacrou, fui cancelado, tá ligado? Total. Você acha que, na hora você acha que vai ser sempre assim. Tem que se reinventar, né? Total. E aí passa os meses, o tempo, né? A verdade vai aparecendo também, porque muita gente inventou muita mentira sobre mim. E aí as portas vão se abrindo, né? Que nem o pessoal brinca, né? Fecha uma porta, abre 10 janelas. Comecei a receber convite daqui, dali, pra gravar, pra tocar. 2021 foi ruim ainda, porque tava meio pandemia, meio ainda na história. 22 já me meti 60 shows na agenda, saí com a minha banda, saí sozinho. Aí agora viajei até pro exterior, tô com os contatos agora com a Irlanda, com Portugal também, para fazer umas apresentações pros brasileiros lá, né? Então, assim, me associei com o escritório, né? Com o empresário. E não só na música, né? Porque aí começa a aparecer outras coisas, né? Me chamaram até para fazer umas palestras, até em cima dos estudos, né? Que eu tive, e até para contar minhas experiências pessoais, né? De altos e baixos, superação, que é uma coisa que não sou só eu que passo, né? Muita gente passa em diferentes camadas da vida, né? Seja profissional, saúde, né? Amorosa, familiar. Então, a saída da banda, por pior que tenha sido na época, acabou que a males que vem para bem também, tá ligado? Acho que é por aí.
E o que você tem vontade de fazer na música aí, depois de fazer tanta coisa, assim? Cara, eu brinco assim que Papai do Céu foi muito bom comigo, né? Porque eu virei 2 bandas, tanto o CPM quanto o Reitinho, estouraram, assim, nível MTV, Sim. top 10, Isso. os hits e tal. E se eu virar uma terceira é porque Deus gosta muito de mim mesmo, né? Porque eu tenho meu projeto autoral, que é o Dinossauros, e eu tô investindo, assim, com menos sede ao pote, como a gente era quando eu tinha 20 anos, lógico. Pô, depois de tudo isso que eu vivi, eu tô indo na manha, assim, tô indo, tipo, com calma, assim, até porque o mercado não tá muito... O mar não tá muito pra peixe, né? Pro rock, no caso. Então tô indo na manha, tal, lançando um single aqui, outro ali, a galera tá curtindo. Mas eu não vou mentir pra você, se começar a dar certo e tiver que meter as caras aí nas rádios, nas TVs, nos festivais, eu vou pra cima, cara, porque eu gosto de tocar, né, meu? Como é que você analisa a cena do rock? Você pegou bem, né? Você viveu muito esse auge, né? Talvez o mais recente auge do rock aqui nacional, né? E tal, e depois a cena mudou muito. Como é que tá hoje em dia a cena do rock? Quem que você aponta como essa galera que tá fazendo coisa nova? Cara, Ale, você falou uma verdade. Eu acho que eu peguei uma das últimas levas ali, né? Tanto que eu dei sorte de trabalhar com 2 bandas que ficaram grandes, né? Que é o CPM e o Reitinho. Mas depois a gente teve poucas bandas que ficaram grandes mesmo, Sim. né? Sei lá, teve os meninos lá do NX, do Fresno, depois o Restart, que já era uma praia um pouco mais pop, Sim. né? Talvez o Malta, né? Naquele programa da Globo ali, que lançou eles, mas o mercado já estava sacudido com essa história de internet, né? As gravadoras já não estavam investindo tanto, pô, não tinha essa questão de estourar um hit na rádio, single, vai pro Faustão. Então, sei lá, cara, de uns 10, 12 anos pra cá, eu tô até preocupado, assim, porque... Não só porque eu toco, mas porque eu consumo rock, né? Sim, é. Pô, eu queria ver umas bandas estourando aí, né? Então, acho que o formato... Acho que a galera tá achando um formato ainda. Tava conversando com o Turco antes aqui, né? Que ele, o Júnior da 89, são caras que sempre, né, deram uma puta força pras bandas, pra cena rock and roll de São Paulo, do Brasil. E não que eles deixaram de dar, mas tá tudo tão diferente, cara. O consumo, né? Ninguém mais compra CD, ninguém mais ouve um disco inteiro. É tudo Spotify, Play, troca ali, isso aqui, lança 10 bandas por dia. Que eu mesmo também, com a minha banda, eu tô meio perdido, assim, tá ligado? Tipo, como é que trabalha agora? Pô, antes a gente lançava disco, a gente faz música de trabalho, videoclipe, né? E hoje em dia você ainda... Acho que a galera tá procurando um formato, um jeito de trabalhar, de lançar, né? Porque... Fico com dó das bandas novas, né? Da molecada que não pegou. Mas tem... E agora, acha que, por Turco, exemplo, a gente tem visto bandas internacionais cada vez mais... né, o rock com bandas internacionais, claro que é o mundo inteiro, né? Então, na Europa, Estados Unidos, tem surgido bandas legais, né? Assim, um pouco mais melódico, algumas mais pesadas, né? Você tem aí o Black Pantera, que é uma banda forte, entendeu? De Uberaba, né? Tem um cara que ele tem um Instagram, eu esqueci o nome, que ele fala assim: 4 bandas do Nordeste de rock que vocês devem ouvir. Cara, só tem banda legal, cara. Os caras tocando, sabe, punk rock com acordeão, os caras com chapéu de vaqueiro e tal. Cara, pô, assim, deve tá acontecendo. Eu acho que não tá muito no mainstream ou... Na minha opinião, cara, cada um nos seus nichos, né? Sim. Porque, como hoje não tem só a MTV, porque antigamente você queria era ou a Rádio 89 ou a MTV, né? Hoje o cara faz a sua própria divulgação, que às vezes a gente não é impactado. Mas, cara, assim, eu tô achando que os anos 90 tá voltando e o rock foi muito forte nos anos 90. Escolas de música pra caramba, né? Pô, School of Rock, Academia do Rock. Tô fazendo workshop direto nessas escolas. É isso, cara. Assim, o que eu acho só, a minha opinião, que o rock perdeu a identidade contestadora. Pode ser. Tá um pouco mais comportado, Tá né? um pouco mais comportado, até por causa de ideologia política, né? Se eu falo mais no lado social, os da direita me criticam. Se eu sou mais de direita, os da esquerda não querem ouvir, porque o rock... e aí, aproveitando, né? Você acha isso mesmo? Que esses ídolos do rock de ter virado pra direita, isso acaba influenciando até o movimento em si? Eu acho que a galera fica meio com receio, né? Que nem o Turco falou, porque
Cara, eu, mesmo assim, eu evito de falar de política pra caramba, mesmo tendo minhas convicções, porque você vê, pô, amigos nossos aí, né, que tiveram um monte de problema, né? O pessoal do Detonautas, do Raimundos, entre outras bandas que, ou por se posicionarem mais pra esquerda, mais pra direita, o pessoal do Ultraje, do Ira também. E são tudo caras legais pra caramba, que às vezes estão até brigando por conta de um post, assim. Então, eu acho que é delicado, é um assunto que tem que tomar muito cuidado e eu, por lei, o voto é secreto, então ninguém precisa falar nada, mas assim, também a gente quer também tentar colaborar, né? Porque às vezes a pessoa quer te ouvir para saber tua opinião, para ser influenciada, né? Entre aspas. Mas eu concordo com você, Turco. Eu acho que o rock nunca morreu, nunca vai morrer. Ele tá sempre ali fervilhando ali no underground, ou até numa cena um pouco maior que o underground, como você falou do Black Pantera, que já tá forte, né? Vai fazer até o Rock in Rio, se eu não me engano. Os moleques tocam pra caramba. Mas aquela questão que a gente tinha da propulsão, né? De levantar a banda para se tornar um Charlie Brown, um Raimundos, uma Pitty, um Green Day, um Foo Fighters, um Red Hot. Hoje em dia, o formato ainda não tá privilegiando, porque talvez essas bandas do Nordeste, os meninos que estão aí chegando com força, com puta som, estariam do tamanho que a gente ficou lá atrás, né? E acho que eles queriam também. Quem não quer, né? Pô, viver de rock, viver dignamente, pô, tocando o Brasil inteiro, ganhando uns cachês legais. E né? você acha que o streaming, ele acabou valorizando ou mais desvalorizando a música? Eu acho que o streaming tem o lado bom e o lado ruim, né, Ale? Porque pelo lado bom, ele te possibilitou, te democratizou para música, para todas as bandas, assim, um acesso de ele chegar no mundo inteiro. Pô, eu tenho uns moleques lá no Japão que ouvem minha banda nova. As antigas também, mas pô, conheceram Dinossauros porque me conheciam por causa do Spotify, do YouTube, né? E, ao mesmo tempo, infelizmente, eu acho que ele tá dando uma sacaneada ali no consumo da música, no sentido que a gente estava acostumado, que era você pegar um disco, você curtir uma banda, de você ficar fã, de você pôr uma camiseta e querer muito ir no show. Porque a gente tinha isso nos anos 90, 80, 2000, né? Sim. E a banda ficava gigantona, e pô, todo mundo queria ir no show. Pô, o Nirvana veio pro Brasil, caramba. E aí, porque tem muita banda, pulverizou ali, né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que democratiza, facilita, e tem um monte de gente que vai ali, injeta dinheiro, divulga, papapá. Em vez de você ter aquelas 10, 15 bandas que a 89 tocava, você vai ter umas 495.800 que você fala, qual que eu ouço, cara? Sim. Porque, pô, pro lado legal, mas pro lado né, complicado, né, de impactar, né, que nem o Truco falou. E você vê essa cena agora, a gente tá num momento, talvez esse ano seja o ano com o maior número de festivais, né? Os festivais estão fortes ainda, né? Você acha que os festivais, tem gente que é um pouco crítico aos festivais em si, como é que você vê? Os festivais melhoraram a cena de show para as bandas de rock ou pioraram? Cara, eu acho que por um lado é uma tábua de salvação assim, salvação não, porque o rock nunca vai morrer, o rock é muito forte. Mas é o que tá tendo, né? Além dos festivais, eu acrescento a sua fala, Lê, a questão dos revivals, né? Das reuniões. Se não me engano, o Kid de Abelha voltou semana passada, o Barão mês passado. Aí teve os Titãs ano retrasado, que fizeram uma puta turnê. Isso tá dando uma baita levantada nos shows, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que são esses shows e os festivais que estão realmente fazendo a galera sair de casa. Sendo que nos 2000, nos 90, nos 80, a gente saía pra ver, a banda do teu primo que vai tocar ali na esquina, né? Sim. E hoje em dia a galera não vai mais no Hangar 110 tanto quanto eu ia, por exemplo, quando eu tinha meus 25, 30, pra assistir as bandas novas. Nos street rock da vida, que, pô, todo mundo tinha espaço e tu não queria ver a banda que ia tocar depois. Então a galera não tá saindo tanto de casa, né? Se não for pra esses festivais que o cara gasta R$800 pra ver... Tudo bem, são bandas legais, tá? Mas assim, você tem que gastar muito mais, né? Antigamente a gente gastava 30 contos. Acaba elitizando muito e diminuindo o público. De repente uma molecada mais da Zona Leste, ali, mais simples, não vai tanto em show quanto ia antes, né? Se tirando o Sesc da vida e tal. Sei lá, torcendo pra melhorar, menos né? acessível, né? Menos acessível. E você, no seu Spotify,
você tem uma playlist, que você monta uma playlist e fica ouvindo ela, você faz como? Como é que é o seu consumo de música? E fala um pouco o que tem ali. Cara, eu critico, entre aspas, mas eu faço a mesma coisa. Eu só ouço as mesmas bandas de sempre, tá ligado? E não é porque eu não quero ouvir coisa nova, é porque não tá chegando coisas que estão mexendo comigo. Eu tô sendo sincero aqui, né? Mas eu quero que minha banda chegue na galera. Então, assim, eu preciso também abrir um pouco mais minhas playlists, no caso, né? Se alguém vem mostrar um som, com certeza eu ouço, dou uma força e tal. Mas minhas playlists é tudo, punk rock, tem a de punk rock, tem a de anos 80, tem a de eletrônico, tem a de reggae, que eu curto também, tem as de metal. E eu ouço direto, assim, né? Pra dar um rolê, pra treinar, às vezes até pra ficar de boa em casa, né? Pra dirigir. Mas é algo que também, assim, se você parar pra pensar, privilegia o que já existia, né? Que já era forte. Sou até favorecido nesse sentido, como eu falei, eu recolho direito autoral, porque tem música do CPM em 1000 playlists. Isso gera um ganho ali, pequeno que seja, mas gera. Mas por outro, também faz você ficar ouvindo sempre as mesmas músicas, né? Mas é isso, né? Talvez quem fez história... Hoje pra você fazer história e ficar na memória das pessoas é muito mais difícil, né? Bem mais difícil. Alguém tá nascendo hoje, pra daqui 20 anos ele tá sendo lembrado igual o trabalho que vocês fizeram. Acho que hoje é muito mais difícil. É difícil. Eu recomendaria aí... cara, na 89, tem o programa do Maia. Cara, o Maia tem cada pérola, cada lançamento. O Maia ali. conhece tudo, né? Aquele ali é monstro esse cara. Então eu recomendo. Eu esqueci o nome do programa, mas se digitar lá, programa do Maia 89, vai aparecer. E, cara, vocês vão escutar bandas maravilhosas, mesmo as consagradas lançando coisa nova, ou bandas novas, cara. Eu aconselho vocês a escutar a 89 e procurar o programa do Maia. Se eu não me engano, ele apresenta com o Tatola e com o Rubão, né? Com o japonês lá, né? Acho que é os três juntos e o Maia colocando os sons Mas novos. eu acho que tem um programa só dele também. Ah, tá. É porque eu vi Eu esse. acho, assim, porque, putz, eu tava ouvindo, né? E curti pra caramba. E aí o próprio Tatola falou uma coisa que é verdade, né? Quando você tá no teu playlist, você só tá ouvindo as mesmas coisas. Quando você tá na rádio, você ouve de tudo, né? Algumas você vai gostar, algumas você não vai gostar, mas você tá ouvindo de tudo, né? É inesperado o que você vai ouvir numa rádio que é diferente do teu playlist, né? Então, eu aconselho escutar a 89, né? Que é uma rádio que eu admiro, né? Que eu gosto, que tem uma história maravilhosa. Acho que é a rádio rock que ficou, né? Assim, que é tipo raiz mesmo, assim, né? Desde os anos 90, 80. E eu acrescento ainda em cima da sua fala, Turco, o Maia é sensacional. Mas de madrugada, acho que depois das 11 ou depois da meia-noite, tem o Thiago DJ. Que tudo bem, é mais punk rock, é um som um pouco mais, assim, alternativo. Mas ele lança muita banda também ali, tanto nacional quanto gringa. Sem desprivilegiar as antigas também. Ele toca os Bad Religion, os CPM, os Raimundos. Mas ele lança, sei lá, toda semana umas 4, 5 bandas ali. Ele põe um sonzinho novo, ska, né? Esse som mais assim da molecada, assim, né? E o Thiago DJ também, da 89, né? Também é um cara que é super antenado e puta bom gosto, assim, né? Eu sempre ouço quando eu tô saindo de rolê, assim, eu ouço o Thiagão. Como é que nasceu a ideia do novo projeto do Dinossauros? Nasceu logo depois do fim da banda? Como Não, é que cara, foi? eu já tinha... Na verdade, assim, eu tinha um projeto acústico, quando foi em 2014, assim, que eu queria trabalhar meu vocal, assim, porque eu sempre fiz backing vocal na bateria, né? Só que eu sempre fui muito tímido, eu não conseguia cantar ali na frente, de conversar com a galera e tal. E a banda foi me soltando. Com o tempo, pô, tive que... Faustão me fazia pergunta, fui no Jô Soares, o Jô Soares pegou na minha mão, fez as 3 perguntas. Pô, então eu comecei a me soltar forçadamente, entre as... Tive que me virar, né? E aí, quando foi em 14, eu resolvi fazer um projeto acústico pra tocar uns covers mesmo, assim, tipo, pra me aventurar, né? Falei, deixa eu ver o que vai dar se eu marcar uns showzinhos aqui nos pubzinho pequeno, mais escuro, sentadinho, acústico, tá? Pra não passar tanta vergonha. E, cara, o primeiro que eu fiz foi mó bom, lotou lá, divulguei pouquinho, foi no Charles Edwards. Pô, era o Charles Edwards antigo, cabia 120 pessoas, deu 110 numa quarta-feira. Falei, caramba. E aí começaram a me chamar pra fazer mais esse show. Só que aí foi em 2019 ou 2018, e chamava Arizona, esse projeto.
eu recebi um telefonema de um cara lá do Maranhão, pedindo assim, pô, Japinha, maior respeito, curto teu trabalho, mas vou ter que pedir para você mudar o nome da sua banda. Eu falei, por quê? Ah, porque eu tenho uma banda aqui que chama Arizona e a gente é razoavelmente grande aqui no Nordeste, a gente faz turnê, tem DVD e o seu nome ali no Google tá começando a atrapalhar a gente, porque o seu nome é forte e tal. E eu tenho registro e tal. Então, assim, até por lei, não tô querendo te obrigar a nada, tô fazendo amigavelmente e tal. Falei, então tá bom. Aí foi quando eu tive a sacada de... Falei, já tô mais solto aqui, já tô curtindo cantar aqui. E eu tinha um monte de música guardada também, minha, que eu não tocava nos shows do Arizona. Eu falei, então, já que é pra mudar, já vou pôr um nome mais mais forte, que virou Dinossauros, né? E vou pôr as músicas autorais e vou plugar a guitarra, entendeu? Vou largar o violão, vou ficar de pé e vou cantar. Já tô mais solto mesmo. E foi assim, foi meio que por acaso, uma coisa foi levando a outra, sabe? E aí comecei desde então a lançar um single, 2 por semestre, assim. Pra quem não conhece, qual que é a proposta da banda? Rock, né, cara? Assim, tem punk rock, porque é minha escola, mas tem um pouco de grunge também, porque eu sempre ouvi muito Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana. Então eu meio que faço uma fusão, assim, não é tão rápido que nem eu tocava no CPM, tem uma outra rápida, mas é um som com guitarra pesada, com bastante melodia, né, bastante refrão, eu gosto de refrão, assim, né, pra galera guardar e cantar junto no show, isso eu acho mó legal. E até tem uma pegada ou outra, assim, da minha adolescência, quando eu ouvia hard rock, né, que eu ouvi muito AC/DC, Van Halen, Sim. o Kiss, os né, clássicos. Molecada, eu era meio metaleirinho, assim, né? Eu ouvi Iron Maiden, então tem um pouquinho dessas paradas. Teve uma época não, às vezes o próprio Andréas, né, do Sepultura, ele acabou tendo uma relação forte com Sertãozinho e Chororó, né? Verdade. E aí até com o Alceu Valença, eu acho. E aí houve uma crítica muito grande, né? Porque o Andréas é um cara que ele é explosivo na hora de falar, né? Ele fala... eu acho que ele fala e depois pensa, né? Alemãozão, bravo. Alemão, gente boa pra caramba, né? Gente boa. E aí muita gente criticando ele de ter se relacionado a uma banda como Sepultura, com um estilo musical que geralmente o rock critica tanto, né? Que é o sertanejo, que é eu tenho que também dividir o que é sertanejo. Tem várias vertentes do sertanejo, né? O sertanejo corno, né? O sertanejo fossa e o sertanejo raiz, que é um pouco até o moda de viola e a música caipira, que eu particularmente adoro moda de viola e música caipira, cara. Irado. Eu adoro. Como que você vê isso, assim, na sua cabeça? Eu acho que, eu concordo com o André, assim, eu entendo a crítica, porque os metaleiros, né, ainda mais uma banda de thrash metal que nem o Sepultura, eu já fui radical também, de só querer ouvir Iron Maiden, AC/DC, Kiss, e aí eu odiava, sei lá, Paralamas, uma banda que eu respeito pra caramba e gosto hoje. Então, assim, é muito pelo que o Sepultura produziu de peso, e a galera meio que contesta porque tem aquela mentalidade, aquele gosto mesmo. Eu não tô nem criticando a galera aqui. Eu entendo, assim, mas... E quando eu conheci o Andréas, foi num VMB lá da MTV, que ele fez uma participação com o CPM, e a galera já criticou, porque a gente era do punk rock, e ele era do metal extremo, e aí, como assim? Isso aqui? Aí eu lembro, ele até deu uma declaração assim, mas os caras tocam com guitarra distorcida, e um monte de coisa aí que a gente consome de besterol, aí, tô tocando com os caras porque os caras fazem o som de verdade, ele defendeu. E eu lembro que, não sei se foi nesse dia ou um pouco depois, eu esbarrei com a mulher dele, a Patrícia, que Deus a tenha, né? Queridaça. E ela brincou comigo assim, Japinha, o Andrés é foda, né? O Andrés chamou ele pra tocar, ele sai correndo, ele vai, cara. Seja você, seja a Sandy, seja... Ele gosta, cara. Ele curte fazer um som, é da natureza dele. E... Eu sempre respeitei, sempre achei legal, porque assim, fora que é uma moral, né? Quem não quer fazer um som com o Andrés, né? O guitarrista do Sepultura, até os caras do Anthrax fizeram uma turnê com ele, olha o tamanho do cara, né? Deixa eu te falar uma coisa, o Andréas, também aproveitando, ele declarou até aqui no nosso podcast a questão do vício com o álcool,
né? Você já se deparou com algum problema com drogas, alguém da banda ou alguém de outras bandas com esse problema das drogas nas bandas? Olha, Turco, eu para mim não, né? Porque eu sempre, entre aspas, careta, assim. Eu escolhi desde moleque até álcool, eu parei de beber, com 20 e poucos, assim. Mas eu super respeito a escolha de cada um, meu. Do mesmo jeito que eu torço pro Corinthians, se o cara torce pro Palmeiras, eu respeito, tá tudo certo. Você viu, Jackson? Ouviu, Jackson? Jackson é palmeirense? É. Pô, ninguém é perfeito, que é maior gente boa, né? Tinha que ter um defeito. Mas, cara, outro coco, eu vi com o Chorão, né, cara? Com o Champignon. Pô, D2. E os caras, o D2, graças a Deus, tá super, né? Pezão no chão, tá bonitão ali. Mas o Rodolfo, os caras, cara, vivi uma época ali que o nego mergulhava de cabeça ali no bagulho que... não tô querendo falar nem de pessoas tão próximas que eu também convivi, que às vezes você fica até um pouco preocupado, né? Assustado, porque teu amigo, né? Você não quer ver o cara... Eu vi a declaração que o alemão deu, achei super decente, assim, até ele passar pros outros, assim, né? Porque, pô, é legal a lenda, né? Sexo, drogas e rock and roll, mas ao mesmo tempo tem um preço, né? Tem um freio ali, alguém pra te dar um toque. No caso do Rodolfão lá, foi meio que ele, para sobreviver, pelo que eu vi no documentário, ele teve que até, não por isso só, mas ele se converteu e foi um dos principais motivos que fez, acho que, curar um câncer, uma coisa assim, nesse grau. Pô, Chorão era um cara tão talentoso e podia estar até hoje fazendo milhares de músicas maravilhosas como ele fazia. Até hoje toca Charlie Brown pra caramba e a gente perdeu ele com 42, né? Acho que foi super novo, assim. Então, assim, eu tento não ser moralista com ninguém, não enche o saco de ninguém, respeito essas coisas, mas a gente tenta alertar, né, cara? Porque pra mim foi super bom ter escolhido não usar nada. Devia ser muito difícil. Como é que era não usar nada em volta dessa galera toda? Cara, eu acho que aquele lance que o Sabotagem falava de respeito pra quem tem faz muito sentido, porque eu não sofri com isso. A galera me respeitava pra caramba, porque eu também não falava nada. Pô, quer lá fumar, quer cheirar, quer beber, quer fazer o que você quiser, vai lá, cara. A vida é sua. Deus deu uma vida pra cada um, né? Cada um cuida da sua. E aí os caras me respeitavam, a minha caretice, né? Eu lembro de situações de... Eu vou falar isso aqui, mas acho que não dá nada. De batida policial, sei lá, no Rio de Janeiro. E os caras... né? Todo mundo com medo. E a galera da banda até me protegendo. Falou, ó, ele não precisa nem me revistar porque ele não fuma, não usa nada. Então, e os guardas até, será esse japonês cabeludo aí bater? Revistava e não achava nada. Então, assim, os caras até seguravam minha onda nesse sentido. Tinha um que falava lá, é bom ter um careta na banda, porque se precisar dirigir, se precisar dar uma entrevista, falar com o prefeito da cidade, eu tomava essa frente. Sabe? Mas é muita ilusão no mundo da música? Cara, né? Sabe, eu vivi lá... Não sei como tá agora, assim, na correria... Porque também acho que as bandas vão ficando mais velhas, depois dos 40, 50. Os que sobraram. O para ou morre. O para ou morre. Não é possível que os caras não diminuam a marcha, né? Eu vejo pelo... Pô, o Digão mesmo falou em entrevista, parei de fumar, que eu tava tendo alucinação, não sei o quê. Então, assim, tomara que, né, a galera chegue nos 40, 50, dê uma... reduza da terceira pra segunda ali, porque o negócio derruba, né, meu? Você vê um monte de gente perdendo a vida, destruindo patrimônio, né? Tendo que se internar. Pô, Amy Winehouse com 27 anos, pô. Mas enfrentar a vida de cara limpa é meio difícil. O que você faz pra... O que te deixa tranquilo? É a leitura? É o quê? É exercício? Cara, eu acho que... são várias coisas, eu acho, cara. Porque eu lembro que nos piores momentos da banda, assim... Teve uns momentos ali, né? De treta, de auge, de sucesso, grana, vaidade. Eu lembro que eu fiquei triste umas épocas ali. Eu recorri a minha família, tá ligado? Eu me fechava, sei lá, eu fazia esporte, sempre fiz esporte, sempre gostei de futebol, de skate, de surf, né? Mas eu acho que a gente tem que apelar. Eu apelava muito pra Deus também, assim. Eu acredito muito, assim, né? Tenho fé. Isso
inclusive na época que eu saí da banda, foi uma coisa que eu acho que me salvou, assim, porque eu beirei ficar deprimido, fiquei triste pra caramba. E aí, cara, eu lembro que uma galera colou em mim, mandando umas orações diárias, uns áudios assim, me colocaram em grupo de ciclo de 21 dias para São Miguel Arcanjo, e eu peguei meu crucifixo e falei, mano, é nisso que eu vou... Porque eu preciso ter saúde mental, né, cara? Preciso ter saúde espiritual. E foi bom, cara, porque não fiquei triste, não fiquei deprimido, não fiz nenhuma loucura. E saí mais forte. Isso que é legal. Mas você pensou em alguma loucura, por exemplo, na época? Cara, acho que eu não cheguei a pensar. Sabe o que eu fiz, cara, Turco? Inclusive, você já trombou meu velho lá no restaurante no Ipiranga. Eu liguei pro meu pai e pra minha mãe, eu moro sozinho, né? 40 anos de idade, já tinha. Pai, mãe, tá pesado. Posso ficar aí? Eu faço um exame de Covid, que tava no meio do turbilhão, e vou pra aí, direto. Não, vem, pelo amor de Deus, você tá tão preocupado. Aí passei num posto fiz o exame, tava zerado, fiquei 1 ano lá no meus velhos. E lá eu, comecei a tomar café, almoçar e jantar com meu pai e minha mãe. Começamos a assistir série, fiz eles assistir Breaking Bad, Round Six, eles ficaram até assustados. Minha mãe fez assistir uns dorama coreano. E ficamos ali se entretendo, vendo o álbum de família. E fiquei, cara, a galera me ligando. Eu parei de olhar a internet, fiquei uns 3, 4 meses sem entrar. E fui me cuidando, né, cara? Eu acho que eu não cheguei a pensar em loucura, não. Eu só fiquei triste, assim, aí passava a tristeza, vinha, passava. E comecei a me relevantar, assim. Até que eu começou a pintar ligação de proposta de trampo, assim. Eu falei, no meio da pandemia. Trampo? Pra mim, caraca. Pensei que eu ia trampar mais com essa parada. E aí Como foi o primeiro show depois disso? Cara, o primeiro show... Eu lembro que eu ainda fui de máscara, né? A gente tava indo de máscara até o palco, tirava só no... Foi estranho, porque era mesa, todo mundo sentado longe. Eu fiz um show com dinossauros, lá em Osasco, no Rock and Ribs, uma casa de rock lá. Encheu, porque a galera queria me ver ali, se eu tava... Acho que ele tava mais preocupado se eu tava bem do que queria ver o som, né? E eu não tava 100%, eu tava, sei lá, 70%. Tanto que eu vejo imagens desse show, eu nem me comuniquei direito, nem brinquei, nem sorri, que é meu natural, né? Mas mandei ver ali, fiz o som, meio triste, meio com raiva, toquei de máscara, ainda tava chateação de Covid, né? E rolou, assim, mas foi estranho. Essa foi uns 6 meses de show estranho, assim, por causa da Covid, né? Sim. Da minha parte, eu comecei a me animar e bola pra frente. É algo esperado, né? O que né, nesses 30 anos, talvez, você tem 40, começou com 10, né? Assim, o que foi, na minha opinião, assim, né? Quando você faz uma reflexão, puta, o que aconteceu de mais legal nessa história e, de repente, o que te deixou mais triste nessa história de 30 anos? Porque, cara, você tem 40, né? Não, eu tenho 50. 50 agora, né? Eu sou mais velho aqui, vocês têm que me respeitar. Né? E aí, assim, às vezes eu me pego, né, cara? Porque, eu fico pensando, né, cara? Eu tenho 60, quantos anos agora eu vou viver, né, cara? Assim, mais uns 40, mais uns 40. Não, nem quero. Você foi jovem, né, Turco? Não. Eu não bebo, não fumo, não cheiro, ninguém acredita. Você tem esse pique, cara. Você trabalha pra caramba. Somente um pouquinho. Somente um pouquinho. Ô, Turco, eu te via nos infomerciais lá, eu e minha mãe, a gente anotando as roupas que a gente queria comprar, que você anunciava. A camiseta por 15 conto, jogando pra cima, assim. Falei, cara, esse cara é muito louco, quero com as camisetas. Cara, eu te via na TV, mano, eu pagava um sapo, assim. Já. Inaugurou o TikTok Shop. Era sensacional, tudo que é uma estrela, velho. Não, e agora, lançou o TikTok por incrível Shop. que pareça, cara, aquela menina que eu liguei agora, ela veio falar pra mim que quer que eu faça... É o que todo mundo tá fazendo agora, é isso que você fazia uns 20 anos atrás. É igual o TikTok Shop. E ela tá levando isso pra uma agência pra me contratar pra eu fazer TikTok Shop, cara. Assim. Irado. É porque você é eternamente jovem, mano. Não tem jeito. Mas o corpo não é, né? Assim, então eu fico refletindo, né? Assim, eu passei por momentos muito grandiosos, né? Fui vereador, fui deputado, cavaleira no auge, e depois tem os momentos que você cai, depois os momentos que até tô passando isso agora, me levantando, graças a Deus, e aí, caramba, meu, o
que foi mais legal na minha vida, o que não foi mais legal na minha vida, assim, o que eu fiz que marcou, o que eu fiz que eu não devia ter feito. Como que é isso para você? Cara, eu posso falar assim, eu sempre tento ver o copo meio cheio, tá ligado? Tem o copo meio vazio também, que é inclusive a história que eu contei aqui, né, da saída da banda, que acho que foi o pior momento, assim, disparado. Mas, eu fiz 2 Rock in Rios, abrindo pra Foo Fighters e pra System. Eu tive apoio da Cavaleira durante vários anos, da Volcom, que é uma marca que eu sou muito grato também. Então, durante vários anos eu tive esse luxo, né, pro moleque da Zona Leste que, pegava busão, você ganhar a roupa pra se apresentar num programa de TV, no show, isso é um puta privilégio, né? Eu viajei o Brasil inteiro, só faltou o Acre, porque o Acre era meio difícil de logística, mas, 25 estados. Com o CPM eu fiz 6 ou 7 países, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Japão, Paraguai, fizemos um monte de coisa, assim. Fui premiado na MTV com os VMBs lá, como batera 3 vezes, 3 anos seguidos. Era sempre eu, Champião e a Pitty ali, né, de baixista, vocal e batera. Com o CPM e o Reitinho somando todos os troféus, devo ter uns 9, 10 de VMB. Ganhei um Grammy, cara. Ganhou um Grammy, né? Isso é isso. O gramofonezinho do TV, isso, né? brilhando. Assim, isso dá maior orgulho, né? Sim. Internacional. Total. Cara, e mais um monte de rock go, fui artilheiro lá, jogava bem bola, modéstia à parte. Fiz 4 vezes artilheiro. Samuel Rosa fica puto comigo, que ele fez 40, eu fiz 58, né? Japinha, você roubou essa contagem, não sou eu, MTV, reclama com eles. Então, assim, nessa história toda, né? Sem contar as histórias, o dia a dia, né, Turco? Você conviveu muito com show, você sabe. Cada show é uma história diferente, é uma emoção diferente, uns amigos diferentes que a gente faz no rolê. Pude me estabilizar, graças a Deus, né? E a mim também, a meu pé no chão financeiramente. Fiquei 20 anos profissionalmente tocando, consegui me organizar, né? Casa própria, carrinho e tal. Não tô milionário de, vou viajar todo mês pra Europa, não. Mas eu, sabe, dá pra viver bem, assim, dá pra investir na minha banda nova. Então, assim, não posso reclamar, sabe? Esses 20, 30 anos de rock, vivi a fase áurea, que nem você falou da MTV, das rádios rock. Porque 89 sempre foi a maior, mas tinha Mix que tocava muito rock, tinha Brasil 2000. Tudo era rock, a MTV era rock muito, né? A Transamérica e a PAN tocavam rock pra caramba, né? A Mix lá também tocava. A Metropolitana tocava também. Então toquei em 7, 8 rádios. Fui no Jô Soares 2 vezes. Tive o privilégio, né? Quando eu lembro disso, o cara nem tá mais aqui, mas monstro da comunicação. Eu era fã do Jô, fui lá. Então são coisas assim que nem você viveu muitas coisas muito grandes, legais. Eu pude viver. E que nem você falou, a gente cai e se levanta, né? Quem falou isso pra mim foi o Caniço, cara, do Raimundos. 3 meses antes dele morrer, eu fiz um show com eles. Eu tive o privilégio de abrir um show do Raimundos, né? Eu, Japinha. Foi com o Dinossauros? Não, foi o Japinha. Eu montei uma banda lá no Paraná, eles me contrataram. Casa cheia, 2, 3 mil pessoas. Fiquei até nervoso, assim, fiquei tímido. Fiz meu show lá, 15 musiquinhas, a galera cantou, aí, Raimundão, os caras, gente fina pra caramba, faz uma com a gente, faço. Aí eu tava saindo do palco, fui cumprimentar o Caniço, assim, Canição, obrigado pelo espaço aí, tô me levantando aí, passei um perrengue, falei, obrigado pela oportunidade. Não, Japinha. Ele falou, não, Ricardo, você é um menino de ouro, e na vida a gente cai e se levanta, ele falou isso pra mim. Já passei por várias dessas. Aí, dei um beijo, assim, cara. E foi a última vez que eu vi o Caniço, cara. 3 meses depois, tava lá no enterro dele. Mas foi um negócio, assim, que tem a ver com isso que a gente tá falando, sabe? Aproveitando aqui, a gente tem uma parceria com a Comic Zone do Ferrez, que é uma editora de quadrinhos. Ele traz autores estrangeiros pro Brasil e publica. E a gente sempre traz um quadrinho para presentear. Esse aqui... Acho que tem um pouco até a ver com o que a gente estava falando, que é a história de uma mulher que ela enterra todas as pessoas no quintal dela, do passado dela, e começa a viver uma vida nova. Então,
então é meio sobre isso e tal. Caramba, ela enterrava mesmo? É uma, né, uma ficção e tal, Sim, mas entendi. mostra ela começa meio ela enterrando as pessoas do passado dela no quintal. Pô, que e legal. seguindo em frente e tal. Muito legal, quadrinhos bem feitinhos, legal. Ferrez é um Obrigado. cara interessante pra caramba, né? Tem um trabalho social maravilhoso ali no Capão. Que legal. Um dos escritores da periferia, né? Lançou Capão Pecado, tem toda uma literatura interessante marginal grande. Escreveu uns livros um pouco pesados no começo da carreira dele, cara. Tem umas histórias que, assim, até dá medo de contar aqui, mas... né, sobre cadeia, sobre periferia e tal. Mas agora, acho que ele tá mais moderado. Não, esse aí já não é dele, né? Ele montou uma editora... E aí ele traz, Que ele tem essa pega linguagem. eles pegam os livros estrangeiros e publicam em português. Faz uma curadoria de coisas legais. Eu só quero falar aqui, né, essa história de cair e levantar. Tem uma coisa que eu acho importante na minha história, na história de várias pessoas, como a do Japinha, que quando você, às vezes, cai, independentemente do motivo, você tem que saber, às vezes, por que você caiu, o que você tem que fazer para refletir, para você não cair outra vez. E você tem, cara, que ter 10 vezes mais energia de quando você estava lá em cima. Tá? Porque se você não tiver afim de se levantar, ninguém vai te levantar. É você que tem que se levantar. Se apegando a Deus, se apegando à religião que você quiser, mas é você que tem que ter força de vontade de se erguer. Se você não tiver isso, cara, com certeza você vai ser um derrotado e você vai ser visto como derrotado, né? Mas se você tiver vontade, garra, determinação, cara, eu tenho certeza que nada vai te derrubar. Então, é uma dica que eu te dou, né? Porque eu acho que é uma dica da vida. Não sou coach, não sou nada. Mas a vida e todas as pessoas que caíram e tiveram a vontade de se levantar, mas com garra, com vontade, né, conseguiram. E é essa a dica que eu daria para todo mundo aí que passou por algum momento difícil na vida. Assino embaixo. E a gente tem várias histórias, não só as nossas, mas próximas, né? Você vê o Andrés, quando ficou sozinho na Sepultura, né? As próprias bandas, o Charlie Brown agora, né? Trouxe o Egípcio, fizeram uma puta turnê. Eu pego nas bandas porque é onde eu tenho mais contato e analiso mais, né? O próprio Dave Grohl perdeu o Kurt Cobain, montou o Foo Fighters, né? Aí depois pegaram o negócio da esposa dele lá e ele tá lá fazendo turnê de novo. E aproveitando, tem próximos shows? Como é que... O que tem acontecido aí no... Eu não vou lembrar direito, viu? Porque minha memória para essas coisas... Sim, mas aí o Instagram, pessoal... no Instagram eu costumo publicar uma agendinha uma vez por mês ali. E acho que o meu próximo show é no Rio Grande do Sul. Eu vou fazer Caxias e Flores da Cunha. Mas com umas bandas locais ali, né? Eu comentei com o Turco que a gente vai fazer um Ramones Day no final do ano, em homenagem aos 40 anos de Ramones. Vou juntar uma turminha legal aí de umas bandas grandes, algumas capitais. Tem umas coisas lá, vou fazer uns workshops, mas é que eu não vou lembrar a data e o local tão bem assim, por causa da minha cabeça. Mas dá para contratar você para fazer workshop também, é isso? Sim, é uma coisa que tem acontecido bastante, né? Você falou que das portas que se abrem. Mês passado eu fiz um evento de bateria lá em Caçapava para 500 bateristas tocando juntos. Tem tido bastante por aí, né, no mundo. Só que os caras fizeram um esquema muito profício, assim, porque tinha, além de mim ali comandando, tinha o Pinguim, Charlie Brown, Kiko Freitas, que é um monstro também da bateria mais técnica e tal, e 500 bateras e 5.000 pessoas assistindo, assim, em volta. Então 500 bateras? 500 ou 400, acho que foi 400, tô exagerando um pouco. Batera pra caramba. Tinha a criançadinha. Isso virou tendência. Sim. E, a galera leva a bateria lá às 10 da manhã, o evento é às 4 da tarde, cada um monta o seu kit, aí tinha idoso tocando, tinha bastante mulher tocando, menina, criançada, e todo mundo tocando junto, porque eles já sabiam o repertório, né? Então eles deram uma estudadinha. E a gente comandando ali em cima no palco, cantei algumas também, eu falei, Charlie Brown você cantar. Então, Pinguim na batera, eu falei, vou fazer uns Charlie Brown. E tem isso, né? Às vezes a galera me chama também para fazer workshop de bateria, para explicar para molecada, dar umas dicas de carreira, de técnica e tal. Tem umas palestras também que eu tenho feito, né? Às vezes até em universidade, eu fiz acho que semestre passado, online, assim. Fiz uma Pacoca no passado também, me contratou para falar sobre
vida no rock sem usar drogas. Eles queriam que eu desse umas dicas nesse sentido, né? E aí as oportunidades vão aparecendo, eu vou abraçando, trampando, dia após dia. É isso, né? Vai abrindo outras coisas que nem talvez se eu tivesse ainda numa banda ali, né? Abriu várias outras coisas novas. Eu não tenho a mente fechada, não. Acho que a gente tem que trabalhar no sentido de produzir, né? De crescer como pessoa e contribuir para a sociedade. Acho que isso é o foco, né? Tem um grande exemplo aqui, ó. Sou seu fã, você tá ligado? Você tá louco. Eu gosto de trabalhar pra caramba. Assim. Tem uma coisa que me faz feliz é trabalhar, cara. Parece que é vício. E eu não sei se é impressão minha, mas tem uma onda que eu vejo de uma geração nova fazendo curso de bateria, se interessando em estudar a bateria, né? E a molecada dos dois, porque na minha época era só moleque. Eu lembro que na escola que eu estudava tinha 10 alunos homem e uma menina, sei lá. Não, minha filha tava estudando bateria esses dias. Tem de baterista mulher, mandando ver, tocando bem. Sim. E assim, com pegada, não é assim, sou menina, tocar mais leve. Quais as referências de mulher na bateria? A minha maior referência de mulher é uma mulher mais das antigas também, assim, né? A Vera Figueiredo, que é uma mulher que lançou disco solo de batera, faz turnê mundial, tem um baita instituto lá na Pompeia, de 10 salas, assim, então ela é uma baita professora, além de tudo. E ela é minha amiga, né? Porque na época do Altas Horas, ela tinha aquela banda de mulheres e ela era baterista da banda Altas Horas. E o que faz um bom baterista? Ou uma boa baterista? Cara, acho que principalmente eu encaro... O que eu mais gosto no bateria é a musicalidade. Independente da técnica. Tem que ter técnica, tem que ter um pouco de pegada, mas se o cara tira um som ali que quando você ouve faz sentido e te contagia, te hipnotiza, assim, pra mim isso é o que mais faz sentido, assim. Então, mas é o que? Um swing ali? Um swag? Uma parada? uma malícia, um swing, um groove gostoso. Sim. Né? Que faça sentido com a música que ele tá tocando. Porque às vezes tem bateria que toca só pra si, né? Uma masturbação ali. E aí né? Os caras abandonando pro cara, ninguém se, né? Mas quando tem uma sintonia assim, eu acho legal. Então, eu sou fã de bateras brasileiras, inclusive, como João Baroni, Paralamas faz muito sentido. O Igor, que a gente falou no Sepultura, mano, fazia a banda ficar gigante. Não que hoje a banda não seja também, mas eu gostava muito do estilo dele. Sei lá fora, o Travis do Blink, que é uma puta batera que se destaca, mas que também faz umas coisas legais, assim, gostosas de ouvir, né? O cara do Green Day, o Dave Grohl no Foo Fighters, era muito eficiente, mais porradeiro, assim, mas, um groove bom, né? Acho que quanto tempo pra uma pessoa sair, assim, tocando bateria? É algo muito difícil de aprender em comparação aos outros instrumentos? Acho que depende de cada um, né? Tem gente que vai rápido, assim, mas normalmente 1 aninho, 2, pelo menos, dando uma boa treinada, acho que tem que ter. E onde eu mais evoluí não foi na escola, em casa, foi montando banda. Porque começou a pintar ensaio, show, e aí você tem que se virar, né? Sim. E aí você tem que tirar o som. Ali você aprende ou você fica pra trás. A gente passou esse tempo aí lá na Outlaws, lá tava pra contratar baterista pra tocar ainda numa banda mais de rap, né? De black, que aí não é qualquer um, é uma... Os bons estão todos nas bandas já, né? Difícil. Os bons já estão em 5 bandas, né? Batera e baixista, né? pra você conseguir ir pra banda bom, assim, é difícil mesmo. E tem um sonho assim, o feat que eu ainda não fiz? Cara, você tem um... Acho que não, porque, falei, né? Fiz com o Andrés aquele dia. Já fizemos som com todo mundo aí do rock nacional. Se pintar alguém... Queria fazer talvez com alguma banda gringa, algum artista gringo, né? Acho que seria legal. Você escreve letra... É um ritual? É inspiração? Paro de quarta-feira? Não, cara, é inspiração. Tem época que sai um monte, tem época que você fica 2, 3 meses bloqueado. Graças a Deus eu tô numa fase que eu tô escrevendo bastante. Vim de Uber, porque por causa tava trânsito, né? Eu falei, eu vou aproveitar e um som novo que eu tô fazendo, comecei a digitar ali no celular, né? Umas linhas lá. Sobre o quê? Cara, sobre cair e levantar, sobre achar forças para seguir em frente, independente do que falem, do que tentem te derrubar, e você pegar e levantar a cabeça e ir para cima.
A música tem isso, né? Acho que na vida de muitas pessoas, ela marca esse momento, né? Às vezes é a música que de manhã... Trilha sonora, né? Que é a trilha sonora que é, né, que impulsiona ali muitas viravoltas de Mas vida. muitos sucessos do rock também foram feitos através de sofrimento, né? Ou de vivências, ou de ter perdido alguém querido, cara. Assim, você vê isso... Eu acho que isso... As pessoas acabam... se colocando no lugar, ou ter passado, né? Como tem o sertanejo, né, cara? Você vê essas Maraísa, sei lá, eu não sei o nome direito, desculpa, né? Não estou criticando o estilo de música. Mas eles falam muito da coisa amorosa, eu sofri, eu chorei. Todo mundo se identifica, né? Aí tem um monte de gente que... É isso, né? Então, o rock, eu acho que pode passar essa mensagem também de reconstrução, de um monte de coisa que não precisa ser só também contestadora, né? Porque também fica piegas, né? Mas... O legal do rock é isso, né, Turco? Eu, pelo menos, sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de rock, mas você tem as bandas contestadoras, desde o punk ali, o próprio, né, metal, às vezes. Clemente, né? Que eu vi numa foto com você, o Inocentes, os caras, o próprio Sepultura, na época que, né, criticava ali o Titãs, metendo pau na polícia, na igreja, pá. E o Dead Fish, né? Que é uma banda super politizada. E você tem a galera que escreve de sentimento, de mensagem pra vida, né? Pô, o Ramones escreveu um monte de música romântica. O Kiss, que eu gosto, também tinha umas músicas lá, I Love, não sei o quê. Chorão também fez música pra mulher dele. Já o Raimundão é engraçado, né? Fala umas sacanagens. Então você pode cair pro humor também. O rock tem todas essas vertentes. Lá no Reitinho CPM, a gente pegou aquela fase que era do emo rock, né? Não do emo colorido, emo franjinha, mas o emo rock, emo skate, né? Ali, que as bandas punham sentimento pra caramba ali, chegava a ser até extremo, mas com atitude, né? Com peso. Então, acho que o que você falou faz muito sentido, assim, de sentimento. E essa parte de passar uma mensagem positiva, eu acho que é uma parte que eu gosto muito, assim, de... Você se ferrou, beleza. Se levanta aí, levanta a cabeça. Todo mundo vai ter problema, tá ligado? Sim. Todo mundo vai ter o dia ruim. Se você não achar forças, você vai ficar na sua cama ali e não vai levantar, né? Então é melhor ouvir uma musiquinha pra te dar... Eu falo pra todo mundo, levante e ande, né? Pô, que papo legal, hein? Japinha, a gente te agradece muito a tua presença aqui. Foi muito ilustrativo pra gente. Eu espero que todo mundo goste. Assista a gente aí em todos os canais, Instagram, Spotify, YouTube. Caramba, tem lugar pra caramba pra você assistir a gente. Compartilha a gente. Compartilha a gente. E graças ao Jackson, do Plot B, a gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, entrevistando pessoas maravilhosas, com uma história bacana, cara. Eu acho que é muito legal falar de superação, tá? Eu fico triste quando a gente fala de derrota, né? Falar de superação é muito legal. Já basta a seleção, né? Basta a seleção. Caraca, ali vai ser difícil. Já dá pra fazer uma playlist só de rock, né? No Sem Segredo ali. Tem muitas entrevistas agora icônicas. Assim. Se eu soubesse que ele cantava, que tocava violão, podia trazer o violão e cantar pra gente, né? Caraca, responsa. É difícil, né, no rock fazer capela, né? É mais difícil. Então que a galera pede, né? Eu vou numa rádio, às vezes, o cara, tem um violão aí, faz o som. Putz, beleza, velho. Se eu tô com a voz boa, eu toco. Se eu falar, hoje não tô ligado. Tudo bem. Mas obrigado, Japinha. Obrigado a você. Bom junto. Valeu, Ale. Obrigado pelo convite. Prazer sempre poder comunicar com a galera, e mais vindo de vocês aí, do Turco, amigo meu já há mais de 20 anos aí. Então é muito legal. Valeu as perguntas, muito legal, papo muito bom. Já assistia, né? Vi vários amigos aqui. Então é legal participar também. Obrigadão.